Não se satisfaça apenas em cumprir sua obrigação. Faça mais que sua obrigação. O cavalo que termina com uma cabeça à frente é que vence a corrida. Olá! Nessa aula abordaremos o tema da história da administração. As pessoas precisam conhecer a história e o surgimento da administração para que possam conhecer e compreender como a função gerencial na atualidade é tão importante. Também entender os métodos empresariais modernos e todos os seus respectivos fundamentos. A administração é uma palavra que vem do latim ad mais minister, que significa tendência ou direção para, subordinação ou obediência. Ou seja, significa aquele que presta um serviço a outra pessoa. Atualmente, toda a essência da administração não obedece a esta definição inicial, e a função primordial da administração é aquela de interpretar os objetivos que foram propostos por uma empresa e conseguir transformá-los em ação organizacional, através de atividades relacionadas ao planejamento, à organização, à direção e ao controle de todos os esforços realizados em todas as áreas e em todos os níveis de uma empresa, a fim de alcançar objetivos de uma forma absolutamente adequada. Mas nem sempre a ideia central da administração foi baseada no direcionamento para estas atividades. Vejamos agora o histórico da administração. A administração, atuando como uma atividade relacionada a toda a cooperação humana, sempre existiu em todas as civilizações. Contudo, o estudo mais científico da administração é extremamente recente e muito embora com percepções, intensidade e métodos variados. Dito dessa forma, podemos inclusive nos relacionar aos antigos sumérios, que procuravam a melhor forma de resolver os seus problemas práticos no cotidiano. E eles estavam, na verdade, exercitando a grande arte de administrar. Já no Antigo Egito, dimensionava-se um determinado sistema econômico planejado que não poderia acontecer se não houvesse algum tipo de gestão pública um pouco organizada e sistematizada por trás. Inclusive, na antiga China de 500 anos antes de Cristo, alguns trabalhos não podem deixar de ser mencionados, como o trabalho de Meng Tzu, que tratava a respeito da necessidade da adoção de um sistema mais organizado de governo para o controle do império. Junto a este modelo, temos a Constituição promulgada por Shon e todos os 8 regulamentos que eram direcionados ao governo de diferentes setores e as regras de administração pública de Confúcio, onde se destacava a urgência de um conhecimento da realidade objetiva para um bom governo. Todos esses itens podem ser considerados como exemplos de um modelo chinês para a definição de alguns princípios e de algumas regras ligadas à administração. Existem outras raízes históricas que podemos citar, como a dos povos otomanos, que sugeriam um sistema extremamente aperfeiçoado de gestão. Podemos, inclusive, atestar que, graças à expansão que foi atingida pelo Império Romano e pela forma com que eram administrados os seus feudos, que este pessoal soube manipular uma forma de gestão altamente complexa e, inclusive, indiciando alguns momentos de desenvolvimento considerável daquelas técnicas administrativas. Já num outro período, na Idade Média, os prelados católicos e os próprios padres estavam destacados como futuros administradores. De cerca de 1550 até por volta de 1700, desenvolveu-se tanto na Áustria quanto na Alemanha um determinado grupo de professores e administradores públicos, denominados fiscalistas ou cameralistas. Assim como os mercantilistas britânicos ou mesmo os fisiocratas franceses,
Os cameralistas valorizavam sobremaneira o poder do Estado e todas as formas de acumulação de riqueza física. Contudo, as suas preocupações iam além, pois ao lado de todos os tipos de reformas fiscais que pregavam para a gestão sistematizada, estavam também pregando uma nova manutenção do setor público. Vamos ver agora também um pouco do Egito e um pouco dos babilônicos. No Egito, os princípios de administração para a elaboração de projetos arquitetônicos e projetos de engenharia em geral das construções eram fortemente baseados em princípios administrativos. A Babilônia e a elaboração do Código de Hammurabi trouxe também para todos nós a ideia de que regras e de que princípios devem ser seguidos para a melhoria das ações humanas. Aristóteles e a publicação da obra Metafísica nos trouxe também uma grande contribuição, a de que as decisões podem ser relativizadas. E para que elas possam ser relativizadas, é importante que saibamos de todas as opções que temos. Já os hebreus fizeram uma grande contribuição através dos princípios de organização para o denominado Êxodo de Moisés, onde uma quantidade muito grande de pessoas saiu de um local e se dirigiu a outro local. E para que tudo isso pudesse acontecer de forma organizada, precisou-se planejar como isso ocorreria. Ainda em Roma, uma das grandes contribuições deste tipo de civilização para a ciência da administração foi inequivocamente a instituição de um determinado sistema semi-industrial de produção, onde que poderíamos verificar que um contingente mais interessante de produtos era produzido e era trocado entre a cidade-nação e todos os seus principados. Já a Grécia contribuiu para a ciência da administração, nos trazendo alguns estágios da evolução dessa ciência sobre o fenômeno industrial e da organização do trabalho. É inequívoca essa contribuição, uma vez que todas as atividades desenvolvidas tanto em Atenas quanto em Esparta eram extremamente bem divididas e bem orientadas. Contudo, apesar de todas essas contribuições de todas as áreas do mundo, duas instituições não podem deixar de ser citadas como grandes instituições para a ciência da administração, que seria a Igreja Católica Romana e todas as organizações militares. Inicialmente, o que podemos verificar é que a Igreja Católica Romana pode ser considerada a organização formal mais eficiente que existe na civilização ocidental, pois passou todo esse tempo num formato organizacional e tem permanecido mais ou menos o mesmo. Ou seja, um determinado chefe executivo, um colégio de conselheiros, arcebispos, bispos, párocos, padres e uma imensa e cada vez maior congregação de fiéis. A instituição da Igreja Católica Romana, apoiada não somente na força de seus objetivos, mas também na eficácia do emprego das técnicas organizacionais e administrativas, conseguiu sobreviver a todas as revoluções do tempo e oferece um exemplo inequívoco de como devem ser conservadas as finanças, as rendas, as propriedades e todos os seus privilégios. Esta proposta administrativa, se assim podemos dizer, espalhou-se em vários locais, exercendo influência até mesmo no comportamento dos fiéis. No que diz respeito à formação dos exércitos militares, o que temos é o seguinte: a organização dos exércitos nacionais tem se constituído numa das grandes preocupações para a manutenção do poder do Estado moderno. O exército é tido nos tempos modernos como o primeiro modelo administrativo extremamente organizado. Tanto é que conseguiu substituir aquelas displicentes ordens de cavaleiros medievais e até mesmo se sobrepor aos exércitos mercenários que estavam em atividade no decorrer do século XVII e do século XVIII. O exército moderno
caracteriza-se não somente pela existência de uma hierarquia de poder, que vai desde o comandante em chefe até o soldado mais raso, mas também através da adoção de certos princípios e de práticas administrativas que hoje, inclusive, são notados em várias empresas modernas. Indiferente a todos esses momentos históricos que foram passados agora, é muito complicado verificar até que ponto todos os homens da antiguidade ou mesmo da Idade Média e até mesmo na Idade Moderna estavam conscientes de que estavam gerenciando, administrando. A bem da verdade, o que vamos verificar é que todos eles estavam desenvolvendo atividades que possuíam um forte cunho ligado à ação organizacional, à ação de planejamento, à ação de organização, à ação de direção e à ação de controle. Porém, não sabiam que todas essas funções reunidas poderiam estar delineando o que hoje chamamos de administração. Veremos em seguida o quadro Grandes Administradores, que hoje temos a figura de Henry Ford. Henry Ford nasceu em 1863 nos Estados Unidos. Naquela época, os carros não eram populares, porque eram caros e defeituosos. Mas Ford subverteu isso ao transformar a indústria automobilística em um dos empreendimentos mais importantes do século. Ao criar o modelo T, Ford reorganizou a produção para que mais automóveis pudessem ser feitos ao mesmo tempo. Com a linha de montagem, as vendas de automóveis cresceram. O carro fez com que as distâncias diminuíssem e as cidades crescessem. Por outro lado, aumentou a poluição, os acidentes e os congestionamentos. Henry Ford morreu em 1947, mas seu legado para a organização administrativa faz dele um dos maiores empreendedores do século XX. Como visto no quadro Grandes Administradores, Henry Ford pode ser considerado hoje como um dos papas da administração moderna. Foi através de Henry Ford e do estabelecimento da sua empresa de fabricação de carros que toda a indústria automobilística e, por que não, toda a indústria de montagem se espelhou. Se hoje sabemos que, de fato, há uma maneira de realizar um planejamento, uma organização, uma direção e um controle, seguramente podemos atestar que esses fenômenos nasceram inicialmente das fábricas Ford. Exposto dessa forma, o estudo da administração na atualidade pode ser, sim, considerado como um desdobramento histórico de várias transformações econômicas, sociais, políticas em várias culturas, contemplando inclusive as necessidades dos homens que possuem em sua natureza e precisam ser satisfeitas através de esforços organizados. Se não vejamos, desde o início das civilizações, o homem sentiu a necessidade de organizar-se, seja para campanhas militares, seja para a resolução de problemas familiares, seja mesmo para a administração governamental ou para a operação de uma religião. E decorre daí as primeiras noções de organização. Historicamente, o fenômeno da industrialização é relativamente recente. Antes dela, as organizações humanas eram simplesmente a família, o clã, a tribo, a igreja, o exército e o Estado. Todos esses elementos podem ser considerados passíveis de administração. Contudo, o fenômeno da cooperação humana presente em todos esses aponta que, historicamente, a administração não era levada em consideração para o bom gerenciamento de todos eles. A família prescinde até hoje de uma boa gerência.
Apesar de algumas civilizações ainda atuarem sob forma de tribo ou mesmo de clãs, eles ainda não descobriram todos os benefícios advindos de uma boa gestão. O mesmo acontece no Estado, na empresa e na igreja. Várias são as deficiências que podem ser observadas decorrentes da não utilização de um método administrativo. E, por outro lado, vários são os benefícios que poderemos ver a partir do momento que utilizamos esse método para tomar conta, para gerenciar qualquer tipo de empreendimento. Examinando-se a administração pré-industrial, dois temas aparecem de forma recorrente. O primeiro, corroborando com isso dito anteriormente, diz respeito a uma noção relativamente limitada do que poderia ser uma função administrativa. Ou seja, o que seria de fato planejar uma atividade? O que significa, a bem da verdade, organizar as ações gerenciais? Quais são os estilos de liderança e de direção que podem ser observados dentro de qualquer firma? Quais são os métodos que podemos utilizar para avaliar se todas as atividades que têm sido planejadas estão de fato acontecendo como deveriam? Todos esses elementos compõem aquilo que poderíamos chamar uma profissionalização da gestão. Todos esses elementos não eram percebidos nas civilizações pré-industriais. Dito dessa forma, soma-se a pouca consideração que a atividade comercial tinha naquela época. As pessoas trocavam, as pessoas mudavam, mas as pessoas não comercializavam. Este é um ponto onde a administração se debruça presentemente. Para haver uma relação de troca e essa relação ser justa e adequada entre duas pessoas ou entre duas empresas, é preciso que a administração se exerça sobre todos os seus aspectos. Portanto, é através da existência de uma demanda e a existência de uma oferta que veremos onde as atividades gerenciais podem se desenvolver com maior frequência. As pessoas compram elementos para a sobrevivência. As famílias o fazem da mesma forma. O Estado precisa se equipar para oferecer serviços públicos de qualidade a uma massa gigantesca de pessoas. A igreja e o exército precisam se municiar com todos os elementos necessários à manutenção da sua hierarquia e à manutenção de sua ordem, para, inclusive, manter esta ordem vigente. As tribos precisam, de fato, recolher alguns elementos e trocá-los com outras tribos, ou precisam conquistar outras tribos para manter a sua sobrevivência. Todos esses fatores conseguem delinear a intensidade da função administrativa na atualidade. Seja para a realização do bem comum, ou seja mesmo para a obtenção de lucros, as empresas, as pessoas e as instituições precisam desenvolver funções administrativas e dividir todas essas funções em áreas, em pessoas, em setores ou mesmo em departamentos, a fim de que todos possam conhecer o verdadeiro objetivo que as empresas se propõem a atingir. Há atualmente uma interação muito estreita entre a administração e todas as demais ciências sociais, especialmente o direito, a ciência política, a economia, a sociologia, a psicologia social e a antropologia. Dito dessa forma, todas as áreas podem contribuir significativamente para a melhoria de todos os objetivos empresariais. Sob o impacto e influência das ciências sociais, a administração, de uma forma geral, envolveu-se de engenharia humana, com uma ênfase exclusiva em saber como executar racionalmente as atividades. E passou daí para ser uma ciência social aplicada, onde, para além da ação racional, existe a decisão racional, constituindo-se, portanto, a decisão como uma variável fundamental para as ações administrativas.
Saber o que deve ser planejado, como deve ser planejado, em qual estilo este planejamento deve acontecer, são perguntas frequentes de todos os gestores. Decidir se a utilização de recursos está sendo adequada ou não adequada também é uma outra decisão que envolve nitidamente todos os gestores. Identificar as funções de liderança e de direção e quais são os estilos presentes nessas áreas também envolve uma decisão feita pela gestão. E, finalmente, saber qual o melhor método de controle e como as ações podem e devem ser medidas envolve uma decisão de todos os elementos envolvidos dentro de uma empresa. O que percebemos, de acordo com toda essa história da administração, é que ela deslocou-se daquele momento em cooperação humana, passando a ser hoje o que chamamos de uma teoria administrativa. Observa-se essa evolução de uma forma mais nítida quando a gente pode identificar as principais escolas, as principais orientações e as principais abordagens que foram desenvolvidas nesse período de tempo, seguidas pelos estudiosos da administração, que, seja pela via pública ou seja pela via privada, várias tentativas já foram disseminadas para a formulação de uma teoria administrativa. O que verificamos, contemplando toda a história da administração, é que, na atualidade, é impossível estudar essa ciência se não soubermos ou se não indicarmos alguns itens da psicologia, da economia, da sociologia e da antropologia. Alguns autores defendem que a administração é uma ciência completamente separada de todas as demais. Outros vão falar que sem as demais, a administração não existiria. É bem verdade que não conseguiremos encontrar um consenso entre essas duas hipóteses. A bem da verdade também, saberemos que todas as ações administrativas envolvem recursos, e recursos de uma forma limitada. Alguns desses recursos podem ser considerados como imprescindíveis a qualquer tipo de atividade. Se não vejamos, sem o elemento humano, não teríamos sequer nenhuma produção. Seja o elemento humano desenvolvendo alguma atividade, seja esse elemento pensando em alguma atividade. Também não poderíamos pensar que somente a junção de vários elementos humanos daria aquilo que nós planejamos organizar. Os elementos humanos são muito mais do que meramente um somatório de pessoas. O elemento humano dentro de uma empresa carece de motivação, carece de direção e carece inclusive de controle. As pessoas precisam ser direcionadas para objetivos que nem sempre são coincidentes com os que elas pretendem. E, portanto, a organização precisa motivá-las a adquirir o seu objetivo próprio. As pessoas, inclusive, podem dar contribuições significativas para atingir os objetivos propostos pelas empresas. E não podemos deixar, portanto, que essas contribuições vão por água abaixo, porque senão a administração poderá não atingir os seus objetivos. Além do mais, toda a tecnologia que hoje está presente na nossa vida passou pela cabeça de um elemento humano. E, portanto, é através da tecnologia e através das pessoas que podemos adquirir um melhor grau de competitividade. A competitividade empresarial hoje está relacionada diretamente com todas as linhas de pensamento ditas anteriormente. Se temos hoje uma teoria administrativa, é porque alguém um dia parou e pensou de forma planejada, organizada, controlada e direcionada. Se temos hoje uma empresa de sucesso, é porque alguém desenvolveu esse método para o alcance do sucesso. O método administrativo leva em consideração todas as variáveis existentes no ambiente empresarial. E se, portanto, todas essas variáveis são incluídas dentro dos objetivos empresariais, todas as ciências que, de fato, orientam e limitam a atuação desses elementos
também deve ser considerada. A administração, portanto, é uma ciência que pode facilitar a vida de todos os indivíduos, seja de forma pessoal ou mesmo profissional. Um método administrativo implicado em qualquer atividade humana modifica esta atividade e melhora as chances de sucesso que a pessoa poderá obter. A contratação de um profissional de administração para qualquer área empresarial ou mesmo não empresarial facilitará a atitude e a atividade gerencial. A atitude gerencial pode ser facilitada a partir do momento em que todas as funções administrativas deverão ser realizadas dentro de uma empresa. Já a atividade empresarial será beneficiada com os resultados que poderemos obter através das ações empresariais empreendidas. O administrador, assim como qualquer outro tipo de profissional, necessita de atualização constante e contínua a respeito de todos os assuntos que envolvem, direta ou indiretamente, a sua empresa. Essas informações normalmente são constituídas tendo como base o ambiente em que a empresa está inserida. E é por isso que, na atualidade, o administrador carece de conhecer profundamente o ambiente empresarial. Este ambiente empresarial tende a complexificar-se cada vez mais e o administrador precisa seguir esta complexidade. Ele precisa compreender como o mundo funciona para poder atuar de uma maneira racional e de uma maneira em que todos os recursos disponíveis à sua ação possam ser utilizados de uma forma ótima para que atinja o objetivo proposto. Para complementar o assunto dessa aula, recomendo os seguintes livros. O primeiro de Richard Duff, Administração, da editora LTC. O segundo livro do Stoner e do Freeman, também chamado de Administração. E o terceiro livro de João Bosco Lodge, História da Administração.